Olá, tudo bem? Glória a Deus. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados, possa estar com todos. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive e reina para sempre. Amém? Amados, trouxe aqui um estudozinho maravilhoso para poder estar compartilhando, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quero poder estar compartilhando hoje, falando sobre o plano da salvação. Quero estar compartilhando esse estudo maravilhoso para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nos diz assim o texto: independente de que tenhamos sido ou que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. O presente estudo mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Amém? Amados, independente de que tenhamos sido ou que nós tenhamos feito no passado, saiba que Deus nos ama. Jesus te ama com grande amor e carinho, disponibilizando, meus amados, de vir a este mundo para poder te dar vida, vida em abundância. E é com essa confiança que nós aguardamos verdadeiramente a volta do Filho de Deus, para que um dia todos nós se encontrem diante da presença do nosso grandioso Deus. E um dia iremos todos morar lá na Nova Jerusalém. Amém? Toda a honra, meus amados, e toda a glória é somente para Deus. Ele é o único que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. É Ele, Jesus Cristo e Espírito Santo, que eles vivem pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Amados, primeira pergunta nos diz, quantos são pecadores? E qual é o resultado do pecado? Está em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que nos diz. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Pela desobediência de um homem, a morte entrou no mundo. Mas, amados, a vitória veio através de Cristo Jesus. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Assim que Adão pecou, através de sua esposa Eva, o que foi que Deus fez? Que reação Deus ele teve ao ver que eles pecaram, desobedeceram às ordens divinas? Será que Deus abandonou o homem? Será que Deus não se importou com o homem e a mulher? Será que Deus procurou o homem? Nós iremos ver em Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10. Vamos lá para o início da criação, o princípio da criação de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10, que nos diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, e por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Amados, depois que Adão e Eva pecaram, Deus ele procurou o homem. Deus ele foi lá na viração do dia procurar o homem e procurar a sua esposa. Mas eles tinham pecado, eles se esconderam entre as árvores do jardim para se esconder da presença de Deus, porque eles estavam nus. E depois que eles pecaram, eles perceberam que estavam nus e se esconderam da presença de Deus para não mostrar a sua nudez. Olha o que o pecado faz, meus amados. O pecado nos esconde de Deus. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos mata. O pecado nos destrói. O pecado nos distancia verdadeiramente de Deus.
Mas Deus, ele não desistiu de Adão. Deus, ele não desistiu de Eva. Deus, ele não desiste de você. Ele te procura, assim como ele procurou Adão, ele procurou Eva. Ele te procura entre as árvores. Ele me procura entre as árvores, porque o nosso Deus, ele é verdadeiro. O nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é misericordioso. Ele sempre está à nossa procura, esperando que nós venhamos se arrepender dos nossos atos e retornar para os caminhos do Pai. Porque esse é o único e o verdadeiro caminho, é estar com Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então Deus, ele procurou o homem. Depois da entrada do pecado, Deus assim mesmo, ele foi lá e procurou o homem para dar a nova oportunidade, né? Qual a condição da natureza humana após o pecado? Qual a condição da natureza humana após o pecado? Será que ficou mais santa? Será que tornou-se corrompida e depravada? Ou será que permaneceu como era? Então nós iremos ver lá, continuando aqui, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Glória a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 5 nos diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, qual a condição da natureza humana após o pecado? Tornou-se corrompida e depravada, né? Tornou-se corrompida e depravada. Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Nós iremos lá agora para Efésios capítulo 2, versículo 3. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Efésios 2, versículo 3 nos diz: Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Um dia, amados, nós andamos, né? Andamos em trevas, andamos perdidos, andamos fazendo as coisas erradas do mundo, andamos desagradando a Deus, mas nós tivemos um encontro com Cristo Jesus. Ou seja, Deus, ele teve um encontro conosco. Deus, ele nos resgatou primeiro. Antes de nós encontrar a Jesus Cristo, ele nos encontrou. Ele nos amou. Ele te ama, meu amado. Jesus está de braços abertos para te receber. Jesus está de braços abertos para te perdoar. Jesus está de braços abertos para poder recebê-lo. Você, é o momento de refletir, de retornar para os braços do Pai. Porque o fim está próximo, amados. Nós estamos vivendo no final dos tempos. E não há mais tempo, amados. Não há tempo de brincar. É tempo de tomar decisões e viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Querer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. De maneira nenhuma, meus amados. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Nós iremos lá para João capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. Qual foi o plano que Deus ele fez, né, para poder nos resgatar da morte eterna? João 3, versículo 16 nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que maravilha! Deus amou o mundo, meu amado, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, Jesus Cristo de Nazaré, tirando a sua coroa de glória, meu amado, tirando a sua coroa de glória, deixando de ser servido por milhares e milhares de anjos. Os anjos estavam dando glória, louvando, exaltando, glorificando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é santo, Ele vive pelos séculos dos séculos. Mas Ele retirou a sua coroa de glória, deixou a adoração dos anjos celestiais e veio a este mundo. Nasceu de uma mulher, amados, nasceu perfeito, cresceu, pregou o evangelho, curou, ressuscitou mortos e foi até a cruz do Calvário. Morreu, deu a sua própria vida para nos resgatar. Mas no terceiro dia, o nosso Jesus maravilhoso ressuscitou e foi elevado às alturas e hoje está lá no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós, amados. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive e reina para sempre.
O nosso Deus, amados, é maravilhoso. O nosso Deus, ele é fiel. Aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Né? Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu filho daria vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo o que o aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa de vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Amém? Glória a Deus. O que Jesus fez por nós na cruz? Isaías 53, versículo 5 ao 6. Glória a Deus. O que foi que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário? Isaías 53. Isaías 53, versículo 3 ao versículo 6, que nos diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, é o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Glória a Deus. Levou os nossos pecados e está vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Glória a Deus. Ou seja, Jesus Cristo de Nazaré, ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Né? Quem pode mudar a natureza humana? João 8:32. João 8:32. Glória a Deus. João 8, versículo 32, que nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo de Nazaré. Amados, Jesus, ele é a verdade, que nos diz, ó, o Espírito Santo é o conhecimento da verdade. Glória a Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A salvação depende de nossas boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Sim, glória a Deus. Como pode o homem alcançar a salvação? Hebreus capítulo 5, versículo 9. Nos diz: aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Recapitulação. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele se tornou, ou seja, ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele vive e reina para sempre. O único que pode nos dar salvação é somente Jesus Cristo de Nazaré. É somente através de Jesus que nós chegamos a Deus. Porque Jesus, ele mesmo testifica na palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, amados, é Jesus Cristo. Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Jesus hoje intercede por mim. Jesus hoje intercede por você. Jesus hoje intercede por toda a humanidade. Hoje Jesus está intercedendo no santuário celestial por cada um de nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós temos um advogado fiel, justo e verdadeiro, que nos perdoa, mas nos perdoa de verdade, pegando os nossos pecados e lançando no mar do esquecimento, aonde homem nenhum pode ir lá buscar os seus pecados. Amado, confesse os seus pecados a Jesus Cristo de Nazaré, porque ele está de braços abertos para te receber, para te perdoar e fazer com que você venha ser uma nova criatura no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Este é maravilhoso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que capacita, o Deus que cuida, o Deus que perdoa, o Deus que ressuscita. E nós aguardamos confiantes, meus amados, a breve volta de Jesus Cristo para
de uma vez por toda, acabar com a morte, destruir Satanás de uma vez por toda e restaurar aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. Amém? Glória a Deus. Amados, fiquem todos com Deus, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, amados, é Jesus Cristo de Nazaré. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.